O cheiro adocicado de jasmim misturado ao da terra úmida me sufocava. Um perfume caro que parecia zombar do meu vestido simples, costurado por minhas próprias mãos. As taças de champanhe tilintavam, um som cristalino e cruel, mas a única coisa que eu ouvia era a voz da minha nora, Marina, cortando o ar da tarde. Segurando meu braço com uma força que desmentia seu sorriso polido, ela se virou para dois homens de terno impecável. "Tio Barros, tio Alberto", disse ela, sua voz alta o suficiente para que todos ao redor parassem e ouvissem. "Esta é Eulália, a mãe do Ricardo. A vergonha que tivemos que trazer." A risada que se seguiu não foi alta, mas polida, coletiva. Um punhal de vidro que se cravou no meu peito. Senti o calor subir pelo meu pescoço, mas não desviei o olhar. Apenas apertei a pequena bolsa de veludo em minha mão livre, os nós dos meus dedos ficando brancos. "Meu nome é Eulália." O silêncio que veio depois da risada foi ainda pior. Durou apenas um instante, mas pareceu uma eternidade de julgamento. Vi os olhos dos tios milionários me medindo, dos pés à cabeça, o desprezo sutil nos cantos de suas bocas. Vi os primos de Marina trocando olhares cúmplices por cima das taças. E vi meu filho, Ricardo, meu único filho, com o maxilar travado, o olhar fixo numa árvore distante como se ela fosse a coisa mais fascinante do mundo. Ele não me defendeu. Não disse uma palavra. Ele ficou ali, um cúmplice silencioso, permitindo que a humilhação se instalasse, que fincasse raízes no gramado perfeito daquele hotel de luxo. Marina ainda segurava meu braço, um aperto quase doloroso, uma corrente disfarçada de afeto, me mantendo ali, exposta, à vergonha deles, a peça de antiquário que eles foram forçados a exibir. Meu nome é Eulália. Tenho 72 anos e por 50 deles fui costureira de alta costura. Minhas mãos conhecem a seda, o linho, a paciência de transformar retalhos em algo belo e coeso. Mas naquele momento, sob o olhar daquela gente, eu era apenas um remendo mal feito. Eles não queriam apenas meu dinheiro, o dinheiro que juntei com meu falecido marido, Afonso, centavo por centavo. Eles queriam tirar tudo, começando pela minha dignidade, me fazendo acreditar que eu não valia nada. Por que meu próprio filho permitiria uma crueldade tão calculada? Essa pergunta ecoava no silêncio que ele se recusava a quebrar. Me diga de que cidade você escuta. Preciso saber que não estou sozinha. Se quiser ouvir mais, se inscreva. O caminho de volta para casa foi um vácuo. Ricardo dirigia com uma concentração feroz, os nós dos dedos brancos no volante de couro, a mesma brancura dos meus na pequena bolsa de veludo. O silêncio dentro do carro era mais pesado do que qualquer discussão. Lá fora, as luzes da cidade passavam como borrões, um mundo indiferente à ferida que se abria dentro de mim. Eu olhava para o meu reflexo no vidro escuro da janela, o rosto de uma mulher envelhecida, com linhas de preocupação que de repente pareciam mais fundas. O vestido que eu fiz com tanto cuidado, com um tecido bom que me custou economias, agora parecia um traje de indigente. Eu não era mais a mãe que o criou, que o amou. Eu era um problema logístico, um item embaraçoso na lista de tarefas do casamento perfeito dele. E a questão persistia, martelando em minha mente. O que eles realmente queriam? Naquela noite, minha casa, meu refúgio de uma vida inteira, pareceu estranha e opressiva. Cada rangido do assoalho de madeira, cada zumbido da geladeira antiga, soava como uma acusação. O silêncio não era de paz, mas de ameaça, como se as paredes tivessem testemunhado minha humilhação e agora me julgassem por minha passividade. Fiquei sentada na poltrona gasta da sala por horas, a luz amarelada do poste entrando pela fresta da cortina, desenhando listras no chão. A imagem do rosto de Ricardo, desviado, se repetia em minha mente. A culpa fugaz que via em seus olhos antes que ele se virasse era a única coisa à qual eu me agarrava. A pequena fresta de dúvida que me impedia de desmoronar. Mas a dúvida era uma faca de 2 gumes, e a paranoia começava a se instalar. Eu estava sendo observada, mesmo na solidão do meu lar. Levantei-me e caminhei até meu antigo canto de costura, um pequeno espaço ao lado da janela. Abri a caixa de madeira escura, o cheiro de linha e óleo de máquina, me transportando para outro tempo. Meus dedos trêmulos encontraram o objeto mais familiar ali dentro. Um simples dedal de prata, herança da minha mãe,
O metal estava frio contra a minha pele. Segurei-o na palma da mão, sentindo seu peso, a história contida em seus pequenos amassados. Lembrei-me de ensinar um Ricardo de 5 anos a dar o primeiro ponto num retalho, sua mãozinha gordinha guiada pela minha, protegida por aquele mesmo dedal. Lembrei-me de Afonso, sorrindo em sua poltrona, dizendo: cada centavo, Lia, é um tijolo para o futuro do nosso Ricardo. A ironia daquela memória era tão amarga que me roubou o ar, o dedal de repente parecendo pesado demais para segurar. 2 dias depois, a campainha tocou. Era Ricardo, sozinho. Ele trazia um buquê de lírios, as flores do meu luto por Afonso. Uma escolha que não sei se foi cruel ou apenas descuidada. Seu rosto exibia uma máscara de preocupação ensaiada. Mãe, eu vim ver como você está. Fiquei preocupado. Você parecia tão quieta no casamento. Ele evitou mencionar o incidente, as palavras de Marina, a risada. Ele agia como se a ferida não existisse, como se minha dor fosse uma fantasia. Sentei-o na sala, ofereci um café que ele aceitou com um sorriso rápido demais. Enquanto eu preparava a bebida na cozinha, podia senti-lo inspecionando o ambiente, seus olhos calculando o valor de cada móvel antigo, de cada pequena lembrança. Ele não veio ver como eu estava. Ele veio avaliar o que ainda restava para ser tomado. Ele tomou um gole do café, a xícara tremendo levemente em sua mão. Mãe, nós estávamos conversando, Marina e eu. Você está envelhecendo e não queremos que se preocupe com coisas como contas, bancos. É tudo tão complicado hoje em dia, com esses aplicativos, senhas. Suas palavras eram mel, mas a intenção era veneno. Ele estava testando o terreno, medindo minha resistência. Senti um frio na espinha que nada tinha a ver com a corrente de ar da janela. Era o frio do reconhecimento. A paranoia da noite anterior não era paranoia, era instinto. Eu apenas assenti lentamente, adotando a expressão confusa que ele esperava de mim. Talvez você tenha razão, meu filho. Às vezes me sinto tão perdida. O café entre nós esfriou, intocado, uma poça escura simbolizando a distância que agora nos separava. No dia seguinte, o telefone tocou. Era Marina. Sua voz era doce, quase xaroposa, um contraste gritante com a crueldade que eu tinha ouvido no jardim. Eulália, querida, liguei para pedir desculpas se te ofendi. Aquilo foi apenas uma piada interna da família, uma brincadeira boba com os tios. Você sabe como eles são. Uma piada. Ela estava tentando me fazer acreditar que a humilhação pública, o desprezo em seus olhos, era uma invenção da minha mente. Você anda tão sensível ultimamente. Acho que está exagerando um pouco as coisas. O gaslighting era tão descarado, tão insultuoso, que por um momento perdi o fôlego. Mas eu não discuti. Apenas murmurei "Está tudo bem, minha filha", com a voz mais frágil que consegui produzir. Desliguei o telefone e minhas mãos estavam firmes. A confusão havia se dissipado completamente. Eles achavam que eu era fraca, uma velhinha confusa e fácil de manipular. A dor da traição ainda estava ali, uma brasa viva no meu peito, mas algo mais começava a crescer sobre ela. Uma clareza fria e cortante. Eu estava sozinha, cercada por lobos que vestiam a pele da minha própria família. Confrontá-los diretamente seria inútil. Eles negariam tudo e me pintariam como louca. Eles haviam subestimado a mulher que passou 50 anos unindo peças, encontrando padrões, construindo algo forte a partir de fragmentos. Eles não viam a costureira, apenas a velhice, e esse seria o maior erro deles. Naquela noite, sentada na penumbra da minha sala, com o dedal de prata sobre a mesa, tomei uma decisão. Eu não ia apenas me defender. Eu ia puxar a linha e ver o que se desfazia. E a primeira pessoa que eu precisava procurar era o Dr. Almeida, o velho amigo e advogado de Afonso. O cheiro adocicado de jasmim misturado ao da terra úmida me sufocava, um perfume caro que parecia zombar do meu vestido simples, costurado por minhas próprias mãos. As taças de champanhe tilintavam, um som cristalino e cruel, mas a única coisa que eu ouvia era a voz da minha nora, Marina, cortando o ar da tarde. Segurando meu braço com uma força que desmentia seu sorriso polido, ela se virou para 2 homens de terno impecável. Tio Barros, tio Alberto, disse ela, sua voz alta o suficiente para que todos ao redor parassem e ouvissem. Esta é Eulália,
a mãe do Ricardo, a vergonha que tivemos que trazer. A risada que se seguiu não foi alta, mas polida, coletiva, um punhal de vidro que se cravou no meu peito. Senti o calor subir pelo meu pescoço, mas não desviei o olhar. Apenas apertei a pequena bolsa de veludo em minha mão livre, os nós dos meus dedos ficando brancos. Meu nome é Eulália. O silêncio que veio depois da risada foi ainda pior. Durou apenas um instante, mas pareceu uma eternidade de julgamento. Vi os olhos dos tios milionários me medindo, dos pés à cabeça, o desprezo sutil nos cantos de suas bocas. Vi os primos de Marina trocando olhares cúmplices por cima das taças. E vi meu filho, Ricardo, meu único filho, com o maxilar travado, o olhar fixo numa árvore distante, como se ela fosse a coisa mais fascinante do mundo. Ele não me defendeu, não disse uma palavra. Ele ficou ali, um cúmplice silencioso, permitindo que a humilhação se instalasse, que fincasse raízes no gramado perfeito daquele hotel de luxo. Marina ainda segurava meu braço, um aperto quase doloroso, uma corrente disfarçada de afeto, me mantendo ali, exposta. A vergonha deles. A peça de antiquário que eles foram forçados a exibir. Meu nome é Eulália, tenho 72 anos e por 50 deles fui costureira de alta costura. Minhas mãos conhecem a seda, o linho, a paciência de transformar retalhos em algo belo e coeso. Mas naquele momento, sob o olhar daquela gente, eu era apenas um remendo mal feito. Eles não queriam apenas meu dinheiro. O dinheiro que juntei com meu falecido marido, Afonso, centavo por centavo. Eles queriam tirar tudo, começando pela minha dignidade, me fazendo acreditar que eu não valia nada. Por que meu próprio filho permitiria uma crueldade tão calculada? Essa pergunta ecoava no silêncio que ele se recusava a quebrar. Me diga de que cidade você escuta. Preciso saber que não estou sozinha. Se quiser ouvir mais, se inscreva. O caminho de volta para casa foi um vácuo. Ricardo dirigia com uma concentração feroz, os nós dos dedos brancos no volante de couro, a mesma brancura dos meus na pequena bolsa de veludo. O silêncio dentro do carro era mais pesado do que qualquer discussão. Lá fora, as luzes da cidade passavam como borrões, um mundo indiferente à ferida que se abria dentro de mim. Eu olhava para o meu reflexo no vidro escuro da janela. O rosto de uma mulher envelhecida, com linhas de preocupação que de repente pareciam mais fundas. O vestido que eu fiz com tanto cuidado, com um tecido bom que me custou economias, agora parecia um traje de indigente. Eu não era mais a mãe que o criou, que o amou. Eu era um problema logístico, um item embaraçoso na lista de tarefas do casamento perfeito dele. E a questão persistia, martelando em minha mente. O que eles realmente queriam? Naquela noite, minha casa, meu refúgio de uma vida inteira, pareceu estranha e opressiva. Cada rangido do assoalho de madeira, cada zumbido da geladeira antiga, soava como uma acusação. O silêncio não era de paz, mas de ameaça, como se as paredes tivessem testemunhado minha humilhação e agora me julgassem por minha passividade. Fiquei sentada na poltrona gasta da sala por horas, a luz amarelada do poste entrando pela fresta da cortina, desenhando listras no chão. A imagem do rosto de Ricardo, desviado, se repetia em minha mente. A culpa fugaz que vi em seus olhos antes que ele se virasse era a única coisa a qual eu me agarrava. A pequena fresta de dúvida que me impedia de desmoronar. Mas a dúvida era uma faca de 2 gumes, e a paranoia começava a se instalar. Eu estava sendo observada, mesmo na solidão do meu lar. Levantei-me e caminhei até meu antigo canto de costura, um pequeno espaço ao lado da janela. Abri a caixa de madeira escura, o cheiro de linha e óleo de máquina me transportando para outro tempo. Meus dedos trêmulos encontraram o objeto mais familiar ali dentro. Um simples dedal de prata, herança da minha mãe. O metal estava frio contra a minha pele. Segurei-o na palma da mão, sentindo seu peso, a história contida em seus pequenos amassados. Lembrei-me de ensinar um Ricardo de 5 anos a dar o primeiro ponto num retalho, sua mãozinha gordinha guiada pela minha, protegida por aquele mesmo dedal. Lembrei-me de Afonso, sorrindo em sua poltrona, dizendo: "Cada centavo, Lia, é um tijolo para o futuro do nosso Ricardo." A ironia daquela memória era tão amarga que me roubou o ar, o dedal de repente parecendo pesado demais para segurar.
2 dias depois, a campainha tocou. Era Ricardo, sozinho. Ele trazia um buquê de lírios, as flores do meu luto por Afonso. Uma escolha que não sei se foi cruel ou apenas descuidada. Seu rosto exibia uma máscara de preocupação ensaiada. Mãe, eu vim ver como você está. Fiquei preocupado. Você parecia tão quieta no casamento. Ele evitou mencionar o incidente, as palavras de Marina, a risada. Ele agia como se a ferida não existisse, como se minha dor fosse uma fantasia. Sentei-o na sala, ofereci um café que ele aceitou com um sorriso rápido demais. Enquanto eu preparava a bebida na cozinha, podia senti-lo inspecionando o ambiente, seus olhos calculando o valor de cada móvel antigo, de cada pequena lembrança. Ele não veio ver como eu estava. Ele veio avaliar o que ainda restava para ser tomado. Ele tomou um gole do café, a xícara tremendo levemente em sua mão. Mãe, nós estávamos conversando, Marina e eu. Você está envelhecendo e não queremos que se preocupe com coisas como contas, bancos. É tudo tão complicado hoje em dia, com esses aplicativos, senhas. Suas palavras eram mel, mas a intenção era veneno. Ele estava testando o terreno, medindo minha resistência. Senti um frio na espinha que nada tinha a ver com a corrente de ar da janela. Era o frio do reconhecimento. A paranoia da noite anterior não era paranoia, era instinto. Eu apenas assenti lentamente, adotando a expressão confusa que ele esperava de mim. Talvez você tenha razão, meu filho. Às vezes me sinto tão perdida. O café entre nós esfriou, intocado, uma poça escura simbolizando a distância que agora nos separava. No dia seguinte, o telefone tocou. Era Marina. Sua voz era doce, quase xaroposa, um contraste gritante com a crueldade que eu tinha ouvido no jardim. Eulália, querida, liguei para pedir desculpas se te ofendi. Aquilo foi apenas uma piada interna da família, uma brincadeira boba com os tios. Você sabe como eles são. Uma piada. Ela estava tentando me fazer acreditar que a humilhação pública, o desprezo em seus olhos, era uma invenção da minha mente. Você anda tão sensível ultimamente. Acho que está exagerando um pouco as coisas. O gaslighting era tão descarado, tão insultuoso, que por um momento perdi o fôlego. Mas eu não discuti. Apenas murmurei "Está tudo bem, minha filha", com a voz mais frágil que consegui produzir. Desliguei o telefone e minhas mãos estavam firmes. A confusão havia se dissipado completamente. Eles achavam que eu era fraca, uma velhinha confusa e fácil de manipular. A dor da traição ainda estava ali, uma brasa viva no meu peito, mas algo mais começava a crescer sobre ela. Uma clareza fria e cortante. Eu estava sozinha, cercada por lobos que vestiam a pele da minha própria família. Confrontá-los diretamente seria inútil. Eles negariam tudo e me pintariam como louca. Eles haviam subestimado a mulher que passou 50 anos unindo peças, encontrando padrões, construindo algo forte a partir de fragmentos. Eles não viam a costureira, apenas a velhice, e esse seria o maior erro deles. Naquela noite, sentada na penumbra da minha sala, com o dedal de prata sobre a mesa, tomei uma decisão. Eu não ia apenas me defender. Eu ia puxar a linha e ver o que se desfazia. E a primeira pessoa que eu precisava procurar era o Dr. Almeida, o velho amigo e advogado de Afonso. O escritório do Dr. Almeida cheirava a papel antigo e a confiança, um aroma que eu não sentia há muito tempo. Sentada na cadeira de couro gasta, em frente à sua mesa de mogno, senti o peso dos meus 72 anos. Ele me ouviu sem interrupções, seus olhos pequenos e astutos fixos nos meus, as mãos entrelaçadas sobre uma pilha de processos. Contei-lhe sobre o casamento, as palavras de Marina, o silêncio de Ricardo. Não chorei. Minha voz era firme, a voz de uma mulher que passou a vida inteira cortando tecidos em linha reta. Eles acham que estou senil, Dr. Almeida. Querem me convencer a entregar tudo o que Afonso e eu construímos. Ele não demonstrou surpresa, apenas um leve apertar dos lábios. Eulália, disse ele com a voz grave e calma de sempre. Afonso sempre foi um homem prudente. Vamos ver o que essa prudência nos deixou. Saí de seu escritório com uma sensação ambígua, uma mistura de alívio e ansiedade. A determinação que me moveu até ali agora dava lugar a um mar de dúvidas. E se eu estivesse errada?
E se a dor da humilhação estivesse me fazendo ver monstros onde só havia um filho descuidado e uma nora insensível? Voltei para casa e a solidão me acolheu como um sudário. Fui até o quarto de Ricardo, um cômodo que mantive quase intacto. Abri o guarda-roupa e o cheiro de naftalina e memórias me atingiu. Lá no fundo, encontrei uma pequena caixa de sapatos com a etiqueta Primeiros Tesouros. Dentro, entre desenhos e boletins, estava um retalho de tecido xadrez com pontos tortos, seu primeiro trabalho de costura. Lembrei-me dele aos 5 anos, a língua entre os dentes, tentando passar a linha na agulha. Uma onda de amor e dor me atravessou, tão forte que precisei me sentar. No dia seguinte, comecei minha própria investigação silenciosa. Enquanto limpava a casa, prestava atenção a cada detalhe que antes ignorava. Encontrei correspondências bancárias recentes que não me lembrava de ter recebido, abertas e recolocadas no envelope. Notei que a pequena estátua de porcelana na estante da sala, onde Afonso costumava esconder uma chave reserva, estava ligeiramente fora do lugar. Cada pequena anomalia era um ponto numa costura invisível. Comecei a fazer perguntas dissimuladas a Ricardo quando ele ligava. Meu filho, a startup vai bem? Precisam de muito capital? Ele respondia com evasivas, um otimismo forçado que não soava verdadeiro. Está tudo ótimo, mãe. Não se preocupe com isso. A senhora precisa descansar. Ele queria que eu descansasse, que eu dormisse enquanto eles esvaziavam minha vida. Marina também ligou, sua voz escorrendo uma falsa doçura. Eulália, querida, pensamos em passar aí no fim de semana para te ajudar a organizar uns papéis. Sabe como é, essas coisas de imposto de renda, inventário? É tão confuso. A palavra inventário pairou no ar entre nós, carregada de intenção. Senti um calafrio, mas mantive a voz trêmula e agradecida. Oh, minha filha, que gentileza! Eu realmente não entendo nada disso. Eu estava tecendo minha própria teia, usando a fraqueza que eles me atribuíam como meu principal material. Cada conversa era uma performance, e eu me sentia exausta, como se estivesse costurando por 20 horas seguidas. O medo era um nó constante na minha garganta, mas a necessidade de saber a verdade era a agulha que me impulsionava para a frente. O ponto de falsa esperança veio numa terça-feira chuvosa. Ricardo apareceu sem avisar, com o cabelo molhado e uma expressão de cansaço genuíno. Ele não falou de dinheiro ou papéis. Sentou-se na cozinha enquanto eu fazia café e falou sobre o trabalho, sobre a pressão, sobre como sentia falta das conversas com o pai. Por um momento, vi meu menino ali, o garoto vulnerável que eu criei. Meu coração se abriu, uma fresta de esperança. Talvez eu tivesse julgado mal. Talvez Marina fosse a única culpada. Mãe, ele disse, olhando para a xícara. Às vezes eu só queria que as coisas fossem mais simples. Abracei-o, e o calor do seu corpo pareceu real. Ele me prometeu que almoçaríamos juntos no domingo, só nós dois, como nos velhos tempos. A esperança durou exatamente 4 dias. No sábado à noite, ele ligou para cancelar. A voz era apressada, distante. Mãe, desculpe, surgiu um compromisso inadiável com os tios da Marina. Coisa de negócios, você entende. Eu entendia perfeitamente. A decepção foi como uma pedra de gelo se formando no meu estômago. Aquele momento de vulnerabilidade na cozinha não foi um pedido de ajuda. Foi um teste. Ele estava medindo minha resistência, me acalmando antes do próximo passo. A frustração era tão intensa que me deixou sem ar. Olhei para o telefone em minha mão. O plástico preto e frio. Eles não iam parar. E a gentileza era apenas mais uma de suas ferramentas. Talvez a mais cruel de todas. A chuva lá fora recomeçou, e cada gota no vidro parecia um dedo acusador. Foi essa frustração que me levou ao escritório de Afonso, um santuário de silêncio que eu mal ousava profanar desde sua morte. O ar estava parado, com cheiro de poeira e tempo. Eu não procurava nada específico, apenas um refúgio, um lugar onde a presença dele ainda era forte. Comecei a arrumar suas gavetas, um ato mecânico para acalmar minhas mãos inquietas. Papéis de seguro, manuais de eletrodomésticos antigos, canetas sem tinta. Em uma gaveta do fundo, que sempre emperrava, senti algo pesado. Forcei-a com o ombro e ela se abriu com um estalo seco, liberando uma lufada de ar viciado. Lá dentro, sob uma pilha de mapas rodoviários amarelados, estava seu antigo tablet, coberto por uma fina camada de pó.
A bateria, para minha surpresa, ainda tinha uma pequena carga. A tela se acendeu com o logotipo familiar, e meu coração deu um salto quando vi que ele estava logado numa conta de nuvem, uma que eu nem sabia que existia. A curiosidade, agora afiada como uma navalha, me guiou. Havia poucas pastas: férias 2010, documentos carro e uma que fez meu sangue gelar. O nome era simples, quase burocrático, mas para mim soou como uma sentença: plano legado. Hesitei por um instante, o dedo pairando sobre a tela fria. O som do meu próprio pulso ecoava nos meus ouvidos, alto e rápido. O que quer que estivesse ali dentro, eu sabia, mudaria tudo. Não havia mais volta. Abri a pasta. O que vi me roubou o fôlego. Não eram apenas documentos. Era um roteiro detalhado da minha própria ruína. Havia planilhas com todos os meus bens, desde o valor estimado da casa até o saldo da minha modesta poupança. Havia cópias de extratos bancários que eu nunca tinha visto, obtidos de alguma forma que eu não conseguia compreender. E havia notas, comentários de Marina, escritos numa linguagem corporativa e fria. Fase 1. Usar apelo emocional. Saudade do pai, solidão. Fase 2. Mencionar fragilidade da idade, criar dependência. Fase 3. Isolar de amizades antigas, vizinhos, etc. Cada palavra era um prego no meu caixão. O tremor em minhas mãos era tão violento que quase derrubei o aparelho. O alívio foi a primeira emoção, uma onda avassaladora e doentia. Eu não estava louca. A paranoia não era fruto da minha imaginação. Estava tudo ali, em preto e branco, a prova irrefutável da traição mais profunda que uma mãe pode sofrer. Mas o alívio foi imediatamente engolido pelo medo, um medo físico, que começou na base da minha espinha e se espalhou como veneno. Eles não eram apenas gananciosos, eram metódicos, cruéis. Se soubessem que eu havia descoberto, o que fariam? A imagem do meu filho, meu Ricardo, colaborando com aquilo, planejando como explorar as fraquezas da própria mãe, era uma visão tão monstruosa que tive de fechar os olhos. O silêncio do escritório de Afonso de repente pareceu opressor, como se as paredes estivessem se fechando sobre mim. Passei a noite em claro, o tablet escondido sob o colchão, seu contorno duro me lembrando de que o pesadelo era real. Cada ruído da rua, cada estalo da casa, me fazia saltar. Eu me sentia caçada dentro do meu próprio lar. Pela manhã, com olheiras fundas e uma determinação gélida, tomei uma decisão. Eu precisava agir, mas não podia demonstrar nada. Comecei a desempenhar meu papel com uma dedicação de atriz. Quando Ricardo ligou para perguntar como eu estava, usei minha voz mais frágil. Oh, meu filho, estou tão cansada. Acho que vocês têm razão. Cuidar de tudo isso sozinha é demais para mim. Ouvi um suspiro de alívio do outro lado da linha, e o som me encheu de uma raiva fria. Eles estavam caindo na armadilha que eles mesmos criaram. No dia seguinte, Ricardo apareceu com uma pasta cheia de documentos. Mãe, só para facilitar, que tal assinarmos uma procuração? Assim eu posso resolver as coisas do banco para a senhora, pagar suas contas online. É só uma formalidade. Ele estendeu a caneta, o sorriso calmo no rosto. Olhei para o papel, para as letras miúdas que selariam meu destino. Minha mão tremeu, desta vez de propósito. Peguei a caneta e, no último segundo, a deixei cair. Ai, meu Deus, que desastrada. Estou com a vista tão ruim hoje, Ricardo. E a minha cabeça dói. Podemos ver isso outro dia? Preciso me deitar. A decepção em seu rosto foi fugaz, mas eu a vi. Ele estava impaciente, e a impaciência o tornaria descuidado. O quase desastre aconteceu na semana seguinte. Eu estava no mercado do bairro quando encontrei Dona Cida, minha vizinha. Enquanto conversávamos sobre o preço do tomate, Marina apareceu, surgindo do nada como uma assombração elegante. Eulália? Que coincidência! Disse ela com um sorriso largo demais. Ela me abraçou, um gesto para a plateia de uma pessoa, e disse em voz alta: Estávamos justamente indo para a sua casa. Ricardo está preocupado que a senhora não esteja se alimentando direito. Senti o sangue fugir do meu rosto. Se elas chegassem antes de mim, se Ricardo decidisse organizar o escritório de Afonso como havia sugerido, tudo estaria perdido. Tive que pensar rápido, usando a mesma fragilidade que eles tanto exploravam. Levei a mão à cabeça, cambaleando levemente.
Ai, Marina, que tontura! Acho que minha pressão caiu. Dona Cida me amparou na mesma hora, lançando um olhar de reprovação para Marina. A senhora precisa ir para casa descansar, dona Eulália. Deixe que eu a ajude. Foi a desculpa perfeita. Marina, pega de surpresa e sem querer parecer insensível na frente de uma testemunha, não teve escolha a não ser concordar. Claro, claro. Nós vamos depois, então. Melhoras, querida. Enquanto Dona Cida me guiava para casa, meu coração batia descontrolado. O tablet ainda estava lá, uma bomba relógio debaixo do meu colchão. Aquele encontro não foi coincidência. Eles estavam me vigiando, apertando o cerco. Naquela noite, com as mãos ainda trêmulas, coloquei o dedal de prata da minha mãe no bolso. O metal frio contra minha pele era uma âncora. Um lembrete da força que vinha de gerações de mulheres que trabalharam duro e nunca se curvaram. Eu não podia mais adiar. Peguei o tablet, coloquei-o numa sacola de pano junto com alguns papéis aleatórios para disfarçar e, na manhã seguinte, peguei o primeiro ônibus para o centro. Cada pessoa que entrava no ônibus, cada olhar na minha direção, me parecia uma ameaça. Eu me sentia como uma fugitiva, carregando a única prova da minha sanidade e do crime deles. O trajeto até o escritório do Dr. Almeida pareceu durar uma vida inteira. Ele me recebeu imediatamente. Fechou a porta do seu escritório e eu coloquei o tablet sobre a sua mesa de mogno. O contraste do aparelho moderno sobre a madeira antiga e polida era gritante. Doutor Almeida, eu não estou louca, eu disse, a voz finalmente quebrando um pouco. Ele ligou o aparelho e eu o guiei até a pasta. Enquanto ele lia, seu rosto se transformava. A expressão calma deu lugar a uma máscara de incredulidade e depois a uma fúria contida que fez seus maxilares se contraírem. Ele leu cada palavra, cada nota de Marina, cada planilha. Quando terminou, tirou os óculos e esfregou os olhos, um gesto de cansaço e desgosto. Eulália, isso é monstruoso. A validação em sua voz foi como a primeira lufada de ar depois de quase se afogar. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para o movimento da cidade lá embaixo. Eles não apenas planejaram te roubar, eles arquitetaram uma tortura psicológica. Isolar, confundir, minar sua confiança. Isso é de uma crueldade abjeta. Ele se virou para mim, os olhos faiscando. Afonso sempre se preocupou com a índole do Ricardo, especialmente depois que ele conheceu essa moça. Ele dizia que o dinheiro fácil o estava mudando. As palavras dele eram um bálsamo e um veneno, confirmando meus piores medos sobre meu próprio filho. Temos a prova, Eulália. Agora, a questão é o que faremos com ela. A pergunta pairou no ar, e pela primeira vez eu senti que não estava mais sozinha na batalha. O que podemos fazer? Perguntei, a voz ainda um sussurro. Dr. Almeida voltou a se sentar, a expressão agora focada, estratégica. Legalmente, isso configura coação, abuso de incapaz, embora você esteja longe de ser uma. É uma briga feia, longa e que se tornaria pública de uma forma muito dolorosa para você. Ele fez uma pausa, me observando. Mas Afonso era mais esperto do que todos nós. Ele não deixou apenas um testamento. Ele deixou instruções muito específicas para uma situação como esta. Senti um arrepio. Afonso, meu Afonso, mesmo depois de 10 anos, ele ainda estava cuidando de mim. O que ele poderia ter previsto? Foi então que a verdadeira revelação veio. Dr. Almeida abriu um cofre atrás de um quadro na parede e retirou uma pasta de couro grossa. Eulália, o que eu vou te contar agora não pode sair desta sala. Afonso, o homem que contava centavos para comprar o pão, não era apenas um trabalhador poupador. Ele era um investidor, um gênio, na verdade. Ele abriu a pasta, revelando extratos de uma firma de investimentos suíça. Nos anos 90, ele pegou uma pequena herança e investiu em empresas de tecnologia que ninguém conhecia. Empresas que hoje dominam o mundo. Meus olhos passavam pelos números, sem conseguir processá-los. Eram grandes demais, com muitos zeros para fazerem sentido. Ele criou um fundo fiduciário, protegido por leis internacionais. A instrução era clara. Você viveria da pensão e das economias que conhecia, para não mudar seu estilo de vida. O fundo só seria revelado a você em 2 circunstâncias, em caso de extrema necessidade ou... Ele fez uma pausa e seus olhos encontraram os meus.
ou se houvesse prova documental da indignidade do herdeiro, nosso filho Ricardo. O plano legado no tablet não era apenas a prova da traição deles, era a chave que Afonso havia deixado para mim. A chave para um cofre que eu nem sabia que existia. Eulália, disse o Dr. Almeida, sua voz solene. O patrimônio líquido desse fundo, hoje, ultrapassa os 150 milhões de reais. O som não registrou. 150 milhões. O número era uma abstração, uma fantasia. Olhei para minhas mãos, para as veias salientes e a pele manchada pela idade. As mãos que venderam nosso apartamento em Santos por 450 mil reais para financiar a ganância deles. As mãos que pagaram 80 mil de uma dívida de negócios fracassada. As mãos que entregaram 150 mil para um MBA que só serviu para ensiná-lo a desprezar sua origem. O choque não veio como uma explosão, mas como um silêncio profundo, um vácuo onde o ar deveria estar. Senti o dedal de prata no meu bolso, pequeno e sólido. Afonso não tinha apenas me deixado dinheiro, ele tinha me deixado justiça. O luto me atingiu em seguida, uma onda de saudade tão profunda que doeu fisicamente. Luto por Afonso, por sua sabedoria silenciosa, por sua preocupação que transcendia a própria morte. Ele viu, de alguma forma, ele viu a semente da ganância em nosso filho e criou um antídoto, uma rede de segurança para mim, que era também uma armadilha para eles. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas e quentes, não de tristeza ou de medo, mas de uma gratidão dolorosa. Eu não estava mais à deriva. Eu estava no comando de um navio de guerra que eu nem sabia que possuía. A costureira humilhada no jardim do hotel de luxo tinha acabado de receber um arsenal. Quando as lágrimas secaram, uma nova emoção tomou conta de mim. Algo que eu não sentia há décadas. Uma calma fria, uma clareza de propósito que era afiada como a melhor de minhas tesouras. Olhei para o Dr. Almeida, que havia esperado pacientemente. Eles não queriam apenas o meu dinheiro, doutor. Eles queriam a minha dignidade. Queriam me apagar, me transformar numa nota de rodapé esquecida na história de sucesso deles. Levantei-me e pela primeira vez naquela sala senti minha coluna ereta. Pois bem, agora vamos usar o legado de Afonso para ensinar a eles o verdadeiro significado da palavra vergonha. O jogo havia mudado. Eu não estava mais me defendendo. Eu estava começando a atacar. Enquanto eu voltava para casa, o mundo parecia diferente. As cores da rua estavam mais vivas, os sons da cidade mais nítidos. O peso que eu carregava nos ombros não havia desaparecido, mas havia se transformado. Não era mais o peso do medo, mas o peso do poder. Um poder que eu precisaria aprender a manejar com a mesma precisão com que manejava agulha e linha. Eu ainda era Eulália, a costureira de 72 anos da Muca. Mas agora, eu também era outra pessoa, uma mulher com recursos para reescrever o final da história que meu filho e minha nora haviam tão cuidadosamente planejado para mim. O roteiro deles estava prestes a ser desfeito, fio por fio. Naquela noite, recebi uma ligação de Marina. Sua voz tinha um tom diferente, uma ponta de irritação sob a camada de doçura. Eulália, o Ricardo me disse que você não assinou a procuração. Aconteceu alguma coisa? Você está se sentindo bem? Ela estava desconfiada. Minha performance de fragilidade, que antes os acalmava, agora começava a levantar suspeitas. A docilidade excessiva, a evasão constante. Eles estavam percebendo que algo não se encaixava. Ah, minha filha, minha cabeça anda tão ruim. O médico pediu para eu não tomar nenhuma decisão importante por enquanto. Menti com uma facilidade que me assustou. O perigo estava aumentando. Eles podiam se tornar mais agressivos, mais desesperados. A cortina do meu teatro estava começando a balançar. Passei os dias seguintes em casa, tecendo os primeiros fios do meu contra-ataque com o Dr. Almeida ao telefone. Ele me explicou sobre empresas de fachada, sobre transações discretas, sobre como o dinheiro poderia se mover sem deixar rastros que levassem a mim. Era um mundo novo, complexo, mas a lógica era a mesma da alta costura. Cada peça precisava ser cortada e posicionada perfeitamente antes da costura final. Enquanto eu ouvia sobre ações e aquisições, minhas mãos alisavam o tecido de um vestido novo que eu começara a fazer para mim mesma.
Um vestido simples, elegante, mas feito de um linho forte, quase como uma armadura. Eu estava me preparando, por dentro e por fora. A ironia da situação era quase cômica. Eles, com seu plano legado, achavam que estavam sendo estrategistas brilhantes, manipulando uma velhinha para conseguir alguns milhares de reais. Mal sabiam eles que estavam acionando um mecanismo que lhes custaria tudo. A memória de Afonso dizendo: "Cada centavo, Lia. É um tijolo para o futuro do nosso Ricardo." Voltou a mim, mas desta vez com um novo significado. Cada centavo que ele guardou não era para construir o futuro que Ricardo escolheu, mas para proteger o futuro que ele e Marina tentaram destruir. O futuro da mãe dele, a dignidade dela. Um novo plano começou a tomar forma, não em documentos de tablet, mas na minha mente. Um plano que não envolvia tribunais ou confrontos diretos e feios. Envolveria o palco que eles tanto amavam, o mundo da aparência, do status, do poder social. Eu usaria o dinheiro deles, o dinheiro que eles cobiçavam, para comprar o próprio símbolo do seu status. A ideia era tão audaciosa, tão poética, que um sorriso lento se formou em meus lábios pela primeira vez em semanas. Eles queriam me envergonhar na frente de tios milionários? Eu lhes mostraria o que uma vergonha realmente poderosa poderia fazer. O doutor Almeida concordou com o plano, não sem uma ponta de admiração em sua voz. É arriscado, Eulália, mas é brilhante. Começamos os preparativos. A primeira etapa era investigar a fundo a situação financeira da família de Marina, especialmente dos tais tios milionários, os irmãos Barros. Precisávamos encontrar a rachadura na fachada impecável deles. E eu sabia, com a intuição de uma vida inteira, que a encontraríamos. Pessoas que precisam humilhar os outros para se sentirem grandes geralmente estão de pé sobre um alicerce muito frágil. A caçada havia começado, e a presa nem sequer sabia que estava sendo observada. A última ligação daquele período veio de Ricardo. Ele soava frustrado, a paciência claramente no fim. "Mãe, já faz semanas. Precisamos resolver essa situação da procuração. Está ficando complicado." A ameaça velada em sua voz era inconfundível. O tempo deles estava se esgotando, e a pressão sobre eles, de fontes que eu ainda desconhecia, estava aumentando. "Tenha calma, meu filho. Tudo se resolverá", eu disse, com a voz mais serena que consegui produzir. Desliguei o telefone. Sim, tudo se resolveria, mas não da maneira que ele imaginava. A agulha estava posicionada, a linha engatada, e eu estava prestes a dar o primeiro ponto. Os dias que se seguiram foram um balé silencioso de preparação. Minha casa, antes uma prisão de solidão, tornou-se meu quartel-general. Cada telefonema de Ricardo ou Marina era atendido com o gravador do Dr. Almeida discretamente ativado ao lado do aparelho. Eu anotava tudo em pequenos cadernos, com minha caligrafia de professora primária. Horários, contradições, as pequenas mentiras que eles contavam. Mantinha a voz trêmula, a mente confusa, a performance de uma mulher se desfazendo. Por dentro, eu era feita de gelo e aço. Cada gesto era medido. Eu arrumava os papéis da aquisição na antiga caixa de costura de Afonso, sob moldes de vestidos de noiva de décadas passadas. O perigo era meu companheiro constante, uma sombra que se sentava comigo à mesa do jantar. A maior parte da comunicação com o Dr. Almeida era feita por um celular pré-pago simples, que eu mantinha escondido no fundo do armário de mantimentos, atrás de latas de extrato de tomate. Ele me ligava em horários predeterminados, sua voz calma, um contraponto à batida frenética do meu coração. A primeira transferência foi concluída, Eulália. A empresa de fachada, Fios Alegados S.A., foi oficialmente constituída. Cada passo era uma vitória silenciosa. Eu ouvia suas instruções, repetindo-as em voz baixa para memorizar, e depois apagava o registro da chamada. A tensão se acumulava em meus ombros, uma dor física que me lembrava do peso do que eu estava fazendo. Eu não estava apenas movendo dinheiro, eu estava tecendo a mortalha da arrogância deles. Ricardo ligou numa quinta-feira, a impaciência vazando por sua voz. "Mãe, já chega. Preciso da sua assinatura na procuração esta semana. Tenho investidores para responder." A menção de investidores me deu a certeza de que a situação deles era desesperadora. Mantive a calma, a voz chorosa. "Claro, meu filho.
Eu só tenho tanto medo de fazer a coisa errada. Podemos nos encontrar para jantar? Num lugar bonito para celebrar nossa nova parceria? Sugeri o restaurante principal de um dos resorts dos Barros, um lugar que eu sabia que eles adorariam. Ele hesitou, surpreso pela minha súbita cooperação, mas a ganância venceu a desconfiança. Está bem, mãe, sábado à noite, e traga todos os seus documentos. Ele não sabia que eu levaria. A preparação final foi um ritual. Fui até meu quarto e peguei o vestido que passara a última semana costurando. Era de um linho pesado, cor de chumbo, sem nenhum adorno. A estrutura era impecável, a costura invisível, forte. Ao vesti-lo, senti como se estivesse vestindo uma armadura. Não era um vestido para uma festa, era um uniforme para uma batalha. Olhei meu reflexo no espelho antigo do guarda-roupa. Vi as rugas, o cabelo branco, mas meus olhos eram de outra pessoa. Eram os olhos de uma mulher que não tinha mais nada a perder e, portanto, tudo a ganhar. Coloquei o pequeno dedal de prata no bolso. Seu peso familiar era a última peça da minha preparação. Para eles, aquele jantar era a linha de chegada. Para mim, era o começo do fim. Eu os convidei a entrar no palco que eles mesmos haviam construído. Um palco de luxo e aparências. O Dr. Almeida me informou que os irmãos Barros, os tios de Marina, estariam lá, atraídos pela promessa de um encontro com um potencial investidor que Ricardo arranjara para tentar salvar seus negócios em ruínas. A ironia era tão espessa que eu quase podia senti-la no ar. Eles iriam, todos eles, para a sua própria execução pública, e eu seria a anfitriã. O roteiro estava pronto. Os atores estavam a caminho. Faltava apenas levantar a cortina. A desconfiança de Ricardo, no entanto, era uma brasa que ainda ardia. Na véspera do jantar, ele me ligou novamente. Mãe, pensei melhor. Esse resort é muito caro, muito longe. Por que não jantamos aqui perto de casa? Senti um calafrio. Ele estava recuando, sentindo o cheiro da armadilha. Precisei usar a isca mais poderosa que eu tinha, a vaidade dele. Mas, meu filho, eu queria conhecer o lugar dos tios da Marina. Queria que eles vissem que estou tentando fazer parte da família. Quero que você tenha orgulho de mim. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia ouvi-lo inflando o peito. Tudo bem, mãe. Você tem razão. Sábado, então. A armadilha estava armada novamente. O momento em que tudo quase desmoronou veio na tarde de sábado. Eu estava na sala, revisando uma última vez a cópia do contrato de aquisição, quando a campainha tocou. Meu coração parou. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e meu sangue gelou. Era Marina, sozinha. Num movimento rápido, enfiei os papéis sob a almofada da poltrona, o coração martelando contra minhas costelas. Respirei fundo, forcei um sorriso cansado e abri a porta. Marina, querida, que surpresa! Seus olhos, pequenos e calculistas, varreram o interior da minha casa, procurando algo, qualquer coisa fora do lugar. Ela estava farejando. Vim ver se você precisava de ajuda para se arrumar para hoje à noite, disse ela, a voz falsamente solícita. E também, Ricardo me pediu para pegar seus extratos bancários antigos para adiantar o trabalho. Ela deu um passo para dentro, os olhos fixos na direção do escritório de Afonso. O pânico subiu pela minha garganta, mas eu o sufoquei. Levei a mão à testa, fingindo uma tontura súbita. Ai, minha cabeça! Eu já separei tudo para o Ricardo. Está numa pasta lá no meu quarto. Mas está uma bagunça, minha filha. Me sinto tão indisposta. Ela me olhou, a desconfiança lutando contra a impaciência. Por fim, a arrogância venceu. Ela não podia conceber que eu fosse capaz de qualquer coisa. Tudo bem. Apenas não se atrase. Ela se foi e eu me encostei na porta tremendo. O caminho para o resort foi um silêncio tenso. Ricardo dirigia o carro caro e Marina, ao seu lado, retocava a maquiagem num espelho de bolso. Eles trocavam olhares cúmplices, cheios de antecipação vitoriosa. Eu, no banco de trás, olhava pela janela, observando as luzes da cidade darem lugar à escuridão da estrada. Segurava minha bolsa no colo, o contorno do dedal de prata pressionando minha palma. Eles me viam como um pacote sendo entregue, um ativo a ser liquidado. Não falavam comigo, apenas sobre mim, em frases curtas e codificadas. Depois de hoje, tudo fica mais simples. Finalmente, eu era apenas um objeto na transação final deles.
Chegamos. O resort era exatamente como eu imaginava, grandioso, mas com uma camada fina de poeira sobre o brilho, como uma joia que não era polida há muito tempo. O gerente nos recebeu na porta, um homem nervoso de terno. Seus olhos passaram por Ricardo e Marina e pousaram em mim com um respeito que os surpreendeu. "Seja bem-vinda, senhora", disse ele, com uma leve reverência. Marina franziu a testa. "Temos uma reserva em nome de Ricardo." O gerente sorriu enigmaticamente. "Sim, claro. A mesa principal já está pronta para a proprietária e seus convidados." A primeira semente de confusão foi plantada. Sentamo-nos a uma mesa redonda e ampla, num salão quase vazio. Os tios de Marina, os irmãos Barros, já estavam lá, com rostos ansiosos. A conversa inicial foi forçada, cheia de banalidades. Então, com um ar de quem conclui um negócio, Ricardo tirou a pasta da procuração e a deslizou sobre a toalha de linho branco. "Mãe, como combinamos, se puder assinar aqui..." Ele me estendeu uma caneta de prata. Eu não a peguei. Em vez disso, olhei para os tios. "Senhores Barros", comecei, minha voz clara e firme, sem nenhum traço de fragilidade. "Ouvi dizer que os negócios não vão bem, que esta bela propriedade está afundada em dívidas." O silêncio que se seguiu foi pesado, chocado. O tio Barros mais velho engasgou com a água. Marina riu, um som agudo e nervoso. "Eulália, que imaginação! De onde você tira essas ideias?" Ricardo me lançou um olhar furioso, um aviso silencioso para que eu parasse. "Mãe, não fale de coisas que não entende. Estamos aqui para resolver o seu futuro, não para discutir os negócios da família." Ele tentou me diminuir, me colocar de volta na caixinha de velha senil, mas a caixa já não existia mais. Eu a havia desfeito, ponto por ponto. Foi nesse momento que o Dr. Almeida entrou no salão. Ele não parecia um advogado de bairro. Vestia um terno impecável, a postura ereta, carregando uma pasta de couro. Ele caminhou até nossa mesa e se postou ao meu lado. "Boa noite a todos." Ricardo o reconheceu, a confusão se transformando em alarme. "Dr. Almeida, o que o senhor faz aqui?" O advogado ignorou a pergunta. Ele abriu sua pasta e retirou um único documento, colocando-o sobre a procuração de Ricardo. "Eu represento os interesses da nova proprietária da rede de resorts Barros. A transação foi concluída ontem à tarde." O pânico floresceu no rosto de Marina. "Nova proprietária? Isso é impossível. Ninguém compraria, não sem falar conosco." Ricardo olhava do documento para mim, o sangue sumindo de seu rosto, enquanto a verdade monstruosa começava a tomar forma em sua mente. "Mãe?" ele sussurrou, a palavra um misto de acusação e pavor. "O que foi que você fez?" Os tios olhavam de um para o outro, a compreensão de sua própria ruína espelhada em seus olhos. A armadilha havia se fechado. O tio Alberto, o mais novo, levantou-se, o rosto vermelho de fúria e humilhação. Ele apontou um dedo trêmulo para mim. "Quem é você para fazer isso? Quem diabos é você?" Todos os olhos se voltaram para mim. O momento da humilhação no jardim se repetiu, mas agora o poder estava invertido. Peguei minha taça de água, a mão firme. Olhei diretamente para ele, depois para Marina e finalmente para meu filho. Minha voz não se alterou. "Eu sou Eulália, a vergonha, que agora é dona do seu resort." A frase pairou no ar como a fumaça de um tiro. Marina soltou um grito sufocado, um som de pura incredulidade e ódio. Sua velha mentirosa! Como? De onde você tirou esse dinheiro?" A raiva a fez perder toda a compostura. Esse dinheiro era nosso por direito. Era a herança do Ricardo. Ela se levantou, pronta para avançar sobre mim, mas Ricardo a segurou pelo braço, o mesmo aperto que ela usou em mim, mas agora para contê-la. O rosto dele era uma máscara de horror. Ele finalmente entendeu a profundidade do seu erro. "O dinheiro não era seu", eu disse calmamente, olhando apenas para o meu filho. "Era do seu pai, um homem que trabalhou a vida inteira para construir um futuro para você. Um legado." Tirei o dedal de prata do bolso e o coloquei sobre a mesa, ao lado dos contratos. O pequeno objeto de metal brilhou sob a luz do lustre. "Ele me deixou mais do que dinheiro, Ricardo. Ele me deixou um aviso sobre a ganância. Ele previu que vocês tentariam me tirar tudo, começando pela minha dignidade." Ricardo desabou na cadeira, o corpo mole, a luta esvaída. Ele cobriu o rosto com as mãos, um soluço seco escapando de sua garganta.
A ruína não era apenas financeira, era total, existencial. Marina, ao seu lado, tremia de uma raiva impotente, os insultos morrendo em seus lábios, enquanto ela olhava para os rostos chocados dos tios e para a figura calma do Dr. Almeida. O império de aparências deles havia se transformado em pó. Dr. Almeida então deu o golpe final. O plano legado, encontrado no tablet do Sr. Afonso, foi entregue às autoridades, disse ele, a voz neutra, mas cortante. As acusações incluem tentativa de fraude, coação e abuso de incapaz. Uma investigação criminal será aberta. A menção da prisão foi a última peça a cair. Marina ficou pálida como cera. Ricardo não se moveu, quebrado. A justiça não foi um grito de vingança. Foi um silêncio pesado, o som de um mundo inteiro desmoronando. Levantei-me da mesa. O jantar havia acabado. Olhei uma última vez para a figura encolhida do meu filho, não com ódio, mas com uma tristeza vasta e vazia. A tristeza de uma mãe que precisou amputar uma parte de si mesma para sobreviver. Os seguranças do resort, agora meus funcionários, aproximaram-se discretamente da mesa, aguardando ordens. Não precisei dizer nada. Apenas me virei e caminhei para fora do salão, deixando para trás o som do silêncio e o brilho solitário de um pequeno dedal de prata sobre a mesa. Não precisei olhar para trás para saber o que acontecia. O som agudo e arrastado de uma cadeira sendo empurrada, o murmúrio chocado dos poucos funcionários que testemunharam a cena, o clique metálico e discreto de algemas se fechando. Ouvi o soluço de Marina, não de arrependimento, mas de fúria frustrada, um som feio e quebrado. Os seguranças, com uma eficiência silenciosa, a escoltaram para fora por uma porta lateral, como se estivessem removendo um item indesejado de um salão de festas. Ricardo não se moveu. Imagino-o ainda sentado, o rosto entre as mãos, um monumento à sua própria ruína. Eu não senti triunfo, nem mesmo satisfação. Senti apenas um vasto e pesado silêncio se instalar no lugar onde antes havia uma família. Caminhei em direção à saída principal, cada passo firme sobre o mármore polido, me afastando do som do desmoronamento. O ar da noite me recebeu com um abraço frio e limpo, um alívio para os meus pulmões. O cheiro de jasmim, que antes me sufocava, agora era apenas o perfume de uma flor distante na escuridão. Parei por um instante sob o pórtico iluminado, olhando para o céu escuro salpicado de estrelas. O som dos grilos era a única música, uma canção antiga e indiferente. Dr. Almeida se juntou a mim, parando ao meu lado sem dizer uma palavra. Ele apenas me ofereceu o braço. Aceitei. Não era um gesto de amparo para uma mulher frágil, mas de solidariedade entre dois velhos soldados que acabavam de vencer uma guerra silenciosa. Olhei uma última vez para a fachada imponente do resort. As luzes pareciam menos arrogantes agora, mais suaves. Eram apenas luzes. Não eram mais um símbolo do que eu não podia ter. A viagem de volta para casa foi o oposto da ida. O silêncio no carro do Dr. Almeida não era de tensão, mas de exaustão e finalidade. As luzes da estrada passavam pela janela, mas eu não as via como borrões de ansiedade. Eram pontos de luz num vasto escuro, cada um seguindo seu próprio caminho. O peso em meus ombros, aquele que eu carregava há meses, começou a se dissipar, não de uma vez, mas como grãos de areia escorrendo lentamente por uma ampulheta. Eu não me sentia mais caçada, não me sentia mais vigiada. Eu estava apenas indo para casa. O Dr. Almeida me deixou em frente ao meu portão, com um simples aperto de mão. Descanse, Eulália. Está feito. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que o descanso era possível. Quando fechei a porta da minha casa atrás de mim, o som do trinco se encaixando foi o som mais seguro do mundo. O ar familiar, com seu cheiro de lavanda e madeira antiga, me envolveu. Tirei os sapatos, sentindo o assoalho frio e sólido sob meus pés. Caminhei pela sala na penumbra, as sombras dos móveis como velhos amigos me dando as boas-vindas. Sentei-me na minha poltrona gasta, a mesma onde passei noites em claro, roída pela paranoia e pelo medo. Mas o medo não estava mais ali. A casa não parecia mais opressiva ou cheia de ameaças. Era apenas a minha casa, o meu lugar, o meu refúgio reconquistado. Adormeci ali mesmo, com a cabeça reclinada para trás. Um sono sem sonhos, profundo e merecido. Nos dias que se seguiram, a luz da manhã que entrava pela janela da cozinha parecia ter uma cor diferente, mais dourada,
menos acusadora. O silêncio da casa também mudou de peso. Não era mais a ausência de som, mas a presença da paz. O zumbido da geladeira era apenas um zumbido, não um presságio. Comecei a arrumar as coisas, não com a urgência de quem procura provas, mas com a calma de quem retoma a posse do seu próprio espaço. Limpei cada canto, poli cada móvel, abri as janelas para deixar o ar fresco circular. Eu estava, literalmente, arejando a minha vida, expulsando os últimos vestígios da presença tóxica que havia se instalado em meu lar. A cada objeto que eu tocava, sentia uma camada de medo e tristeza se desprender. Numa tarde, enquanto organizava o armário do meu quarto, encontrei uma caixa de chapéu antiga, cheia de fotografias soltas. Havia fotos de Afonso, jovem e sorridente. Fotos minhas, com vestidos que eu mesma fizera. E havia uma foto de Ricardo, com uns 7 anos, segurando orgulhoso um pequeno retalho de tecido com uma costura terrivelmente torta. Lembrei-me daquele dia, da sua frustração e depois da sua alegria ao conseguir passar a linha na agulha. A dor que senti não foi aguda, mas uma melancolia suave. Um luto não pelo homem que ele se tornou, mas pelo menino que se perdeu em algum lugar no caminho. Guardei a foto de volta na caixa. Era parte da minha história, mas não era mais uma ferida aberta. Mais tarde, abri minha velha caixa de costura. O cheiro familiar de linha e óleo de máquina me confortou. Meus dedos procuraram e encontraram o pequeno dedal de prata. O metal estava frio contra a minha pele, mas não era mais o frio do aço de uma arma. Era o frescor de uma herança. Girei-o entre os dedos, sentindo seus pequenos amassados, as marcas de uma vida inteira de trabalho. Lembrei-me da mão da minha mãe, guiando a minha. Lembrei-me da minha mão, guiando a de Ricardo. O objeto não era mais um símbolo de luta ou de poder. Era apenas um dedal. Um lembrete de que minhas mãos, que sabiam unir tecidos, também souberam como cortar os fios que me prendiam. Coloquei-o de volta em seu lugar de honra, entre os carretéis de linha colorida. Passei a viver dias mais simples. Retomei o contato com Dona Cida, minha vizinha. Voltamos a tomar café juntas nas tardes de domingo, falando sobre o preço das coisas e as novelas da televisão. As notícias sobre o processo criminal de Ricardo e Marina chegavam a mim através do Dr. Almeida, como ecos de um mundo distante. Eles perderam tudo: o nome, o status, a liberdade. Eu não sentia alegria com a desgraça deles. Eu sentia apenas a confirmação de que a justiça, às vezes, não é uma tempestade ruidosa, mas uma maré lenta e implacável que leva tudo o que foi construído sobre a areia da mentira e da ganância. A minha paz não vinha da ruína deles, mas da minha própria sobrevivência. Sento-me agora na minha poltrona, com uma xícara de chá nas mãos, observando o sol se pôr pela janela. O céu está pintado de laranja e roxo, cores calmas e bonitas. Não penso mais neles com raiva ou dor. Eles se tornaram figuras distantes, personagens de uma história que já acabou. Uma história que precisei viver para entender a força que eu não sabia que possuía. Eu me reconstruí, peça por peça, como um dos meus vestidos mais difíceis. O resultado não é perfeito. Há cicatrizes na costura, mas é forte, é coeso e é meu. Eu não os perdoei, pois o perdão é um presente que eles não merecem. A minha paz não precisa do perdão. Eu aceitei o que aconteceu. Aceitei a dor, a traição e a solidão. E a partir dessa aceitação, construí uma nova vida. Uma vida em meus próprios termos, financiada pela prudência de um amor que nem a morte pôde apagar. O legado de Afonso não foi o dinheiro, mas a lição final. A verdadeira riqueza é a dignidade, e ela não tem preço. Eu sou Eulália, uma costureira, uma mãe, uma sobrevivente, e estou em paz. Alguns laços, uma vez rompidos, não devem ser refeitos. Se essa história te tocou, escreve Justiça nos comentários e inscreva-se para ouvir a próxima.